Boa tarde, tudo bom? Essa semana eu pude assistir parte do culto de abertura do Seminário Brasil Central em Paraná. Fiquei muito feliz com a palavra que o pastor Evandro, coordenador, trouxe sobre questão ministerial, sobre campo, sobre crescimento, o que deve estar na mente daquele que se engaja no ministério para isso. E me veio à mente algumas lembranças daquilo que pude experimentar em um período bom da minha vida, em que pude indiretamente, diretamente estar relacionado à questão ministerial. Para muitos, quando nós falamos no IBRO, Instituto Bíblico de Rondônia, parece uma questão que tudo era híbrido, tudo era aquilo, mas não. Eu, pessoalmente, creio que muitos dos meus colegas têm uma relação muito especial com o IBRO, com o Instituto Bíblico, porque foi uma escola que nos ensinou a trabalharmos, a irmos, sem muitas vezes não termos condições nem de ir, mas íamos. Sei de colegas que foram para a BR-364 aguardarem carona para irem para Porto Velho cumprir os seus ministérios. Eu, em uma das ocasiões, trabalhava em uma das igrejas de Ouro Preto, fui para uma congregação que não tinha condução, e cheguei na esquina, não tinha ninguém me esperando, peguei minha bolsa, peguei meu violão com a sua capa e parti por 9 quilômetros para ir para a congregação. Passei ali o final de semana. No outro domingo, na hora de vir embora, não tive também condução para ter carona até chegar na BR. E quando cheguei na BR, cheguei 5 minutos atrasados e não havia mais ônibus. Quando estava dando por volta de 7 horas da noite, eu já tinha decidido ir caminhando até Ouro Preto. Passou um veículo, eu fiz o sinal e ele parou. Parou e perguntou: para onde você vai? Eu falei: estou indo para Ouro Preto. Ele me pergunta: então tá bom, então entra aí. Ele disse, quer dizer, então entra. E ele me disse que ele só parou porque viu alguém com uma mochila e com um violão. E ele deduziu que alguém com uma mochila e com um violão naquele momento ali só podia estar vindo de uma igreja. Aí você me pergunta: nossa, mas isso aconteceu? Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Até mais do que os 9 quilômetros. Porque não fiz isso por um sacrifício, não estou falando como foi um sacrifício, não. É a obra. É o evangelho. É a igreja que precisa ser assistida. Em uma outra ocasião, já em Teixeirópolis, os irmãos que talvez de Teixeirópolis estejam aí vão poder relembrar isso. Um primo de um irmão da igreja era de uma outra denominação, e um dia nós, conversando com ele, ele disse que havia se decepcionado muito com a igreja, porque ele havia marcado um culto na casa dele, convidou vizinhos, convidou parentes, havia feito salgado, doces, e ninguém foi participar do culto na casa dele, como se não dessem valor a ele, a sua família, como se o menosprezasse. Eu falei: não, então vamos realizar, se você permite, vamos realizar o culto na sua casa. E marcamos esse culto. Em Teixeirópolis, nós tínhamos 2 irmãos que sempre nos transportava nesses cultos. E por obra do destino, ou algo não, Deus queria nos ensinar algo com isso. No dia do culto, os 2 irmãos que tinham esses veículos se desfizeram dos seus veículos e não tínhamos como ir para o culto. Me veio aquela indagação: se não formos nesse culto, vai ser a segunda decepção da vida desse irmão. Ele mais uma vez vai ter um culto marcado na sua casa e a igreja não irá prestigiar ele nesse evento. O que eu fiz, meus irmãos? A igreja não pode ir, infelizmente, não temos como ir. Eu não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada na época. Eu vou lá na casa dele. Pelo menos eu vou chegar lá, se tiver ele, a família dele, os vizinhos, vamos fazer alguma coisa e
e vamos louvar a Deus com ele. Peguei meu violão, coloquei minha Bíblia na capa do violão, peguei minha canelinha e fui embora. 6 quilômetros. Quando eu estava no meio do carreador chegando na casa dele, os 2 irmãos que haviam se desfeito dos seus veículos, já haviam comprado outros veículos e chegaram lá com a igreja para realizarmos o culto. Pensa num dos dias que foi um dos dias mais alegres da minha vida. Ao ver Deus agindo, ao ver a disposição da igreja em atender aquele homem, em atender aquela família, em realizar o culto na casa dele. Aí vocês podem me perguntar mais uma vez, faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Porque como o pastor bem disse, o crescimento não é nosso, o ministério não é nosso, a igreja é de Deus, o ministério é de Deus, o reino é de Deus. E nós somos seus servos. E é bom lembrar que quando fala que somos servos de Deus, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de mim. Sou servo de Deus para servir os seus, para honrar a Deus com o meu serviço. E nós muitas vezes temos tanta dificuldade que colocamos para pregarmos, para anunciarmos a palavra. Teve uma outra ocasião muito marcante na minha vida, quando eu estava no Vale do Paraíso. E o Vale do Paraíso sempre foi uma congregação, sempre foi no passado, eu digo, não hoje. Hoje tem pessoas lá que estão engajadas nesse trabalho. Mas no tempo do IBRO, que eu falo, do Instituto Bíblico de Rondônia, sempre tinha lá um hibrinho. Quando saía de férias, a congregação ficava desassistida e acabou que várias pessoas foram para outro lugar. Eu cheguei a trabalhar no Vale como evangelista. E nesse período que eu estava no Vale como evangelista, a congregação chegou a quase fechar novamente. Eu orando, falando, não, vamos trabalhar, vamos fazer isso, convocando as sociedades internas para trabalharmos e fazermos algum evento no Vale do Paraíso. Eu passei um mês abrindo a congregação aos domingos, durante a semana. E ali eu lia a Bíblia, eu cantava, tocava meu violão, orava, chorava, fazia de tudo. Até que um dia chega um casal com uma criança e ele fala que ele era de uma outra denominação da linha presbiteriana e ele queria se reconciliar com a igreja. E assim começamos a trabalhar com ele. Ele começou a frequentar a igreja. E dessa família começou a chegar mais famílias. E a congregação, que não tinha mais ninguém, já tinham ali 6 famílias que participavam dos cultos periodicamente. Eu tinha feito vestibular para ir para o seminário, preocupado com a congregação. Estou na rua, andando, e de repente eu encontro uma família muito querida que está lá até hoje. Família Loubach. E conversei com esses irmãos, eles, não, nós estamos procurando casa aqui, porque temos nossas terras aqui próximas agora, e estamos aqui, vamos ficar aqui no vale. Eu falei para ele, graças a Deus, que vocês estão aqui. E fico feliz que até hoje esses irmãos estão ali, com o seminarista Altair, que está trabalhando, e graças a Deus, os frutos têm sido colhidos por Deus. E é prazeroso lembrarmos disso. Estou fazendo isso simplesmente porque a palavra do pastor Evanderson realmente mexeu muito comigo nessa semana, ao ouvir a pregação. E eu não ouvi toda a pregação dele, parte da pregação dele final. E nós vemos quantas vezes nos acomodamos. Hoje eu não estou evangelista, hoje eu não estou pastor, mas eu sou membro de uma igreja. E assim como qualquer um dos membros da igreja, precisamos estar ativos, trabalhando, dispostos. Neste momento de pandemia, temos passando tempos tão difíceis. E apesar das dificuldades que já temos por causa da pandemia, muitas pessoas ainda querem criar outras dificuldades, que não precisávamos dela, porque já temos dificuldades de sobra com essa pandemia. Mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas, Deus tem levantado servos dele
para que trabalhem, para que empenhem, para que motivem a sua igreja. E com isso queremos que, depois de passar tudo isso, continuemos a crescer e tenhamos um coração ainda mais disposto ao Senhor. Porque não é a nossa vontade, não é aquilo que nós queremos, é a vontade de Deus. E cada um de nós tem a responsabilidade de contribuir como Deus nos colocou na obra para contribuirmos. E cada um cumprir o nosso papel. Deus nos abençoe. Amém.